Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o poema O Corvo de Edgar Allan Poe. Esse poema tá aqui nesse meu livro, Medo Clássico. Eu já fiz uma resenha desse livro aqui no canal, foi meu último vídeo. Para quem tem interesse em saber mais sobre esse livro, que é uma reunião aí dos contos do Poe, recomendo que vocês darem uma olhadinha aí nesse meu último vídeo. Eu também disse que eu ia fazer um vídeo separado só sobre o poema O Corvo, porque eu achei que se eu colocasse tudo num vídeo só ia ficar muito longo, ia ficar muito demorado. Então eu achei melhor separar um vídeo aí só pro poema O Corvo. Então, pessoal, quem quiser, saber mais sobre esse livrinho aqui, só aí dar uma checada no meu último vídeo. Mas vamos lá então para o que interessa, que é o poema O Corvo. Deixa eu explicar rapidinho, também eu já disse isso no outro vídeo, mas vou falar de novo. Essa edição aqui, ela tem 3 versões do poema. A primeira delas é a versão original, feita pelo Poe, e tá em inglês. Eu digo original porque tá na língua original dela, que é o inglês. Depois vai ter uma tradução do Machado de Assis e uma outra tradução do Fernando Pessoa. Então a gente vai ter, além da normal, né, da original do Poe, a gente vai ter mais 2 traduções. Então, pessoal, vamos lá então pelo poema em si. Eu creio que a maioria de vocês, pelo menos, conhece a parte, né, a palavra mais famosa do poema, que seria o Nevermore, nunca mais, que se repete ao final de cada estrofe. Então, vou contar um pouco para vocês do que se trata em si, qual é a história do poema. De certa forma, é assim. Tem um jovem rapaz que ele tá no seu quarto e já é a noite, já passa da meia-noite. Esse rapaz estava lendo um livro, só que ele já tá caindo no sono, ele já tá exausto, ele tá mais dormindo do que acordado. Até que ele escuta um barulho na porta. Só que o que acontece com esse rapaz? Ele tinha acabado de perder a amada dele, que é Eleonora. Na tradução tá Eleonora, né? Mas eu acho que no inglês original seria Leonor. Ele tinha acabado de perder ninguém fala se namorada, se era esposa, mas enfim, essa amada dele. Então, nessa batida da porta, que ele tá meio dormindo, meio acordado, o que ele já imagina? Que é o espírito dela chamando. Primeira coisa que vem na mente dele é isso. Então, ele já fica assim, já fica meio ansioso, vai lá, abre a porta, não é ninguém, não é nada. E ele volta aí a sentar novamente. Só que passa mais uns minutos e ele escuta uma batida agora na janela. E aí ele vai conferir a janela. Quando ele abre a janela, o que ele se depara? Entra um corvo, entrando tumultuosamente, assim, meio atordoado. Entra esse corvo, um animal grande, todo com as asas negras, com as penas negras. Ele entra esse corvo. E no livro fala, né, no poema, que ele fica nos umbrais da porta. Antigamente, né, as portas elas tinham tipo um degrauzinho assim. Hoje em dia nem existe isso mais. Só que antigamente tinha isso. E o corvo, ele sobe nesse umbral. E nesse umbral tem uma estátua de Palas Atenas. Antigamente a mitologia grega era muito referenciada, era muito famosa. E com certeza o Poe tinha grande conhecimento sobre isso. Não que hoje em dia a mitologia não seja famosa, né? Mas é mais pra uma pessoa de interesse. Antigamente muita gente tinha conhecimento da mitologia. E aí, o personagem do conto tem uma Atena, um busto de Atenas no parto. E o corvo para aí em cima do busto de Atenas e fica lá, todo pleno. E aí, aquele jovem rapaz olha para aquele corvo e já tá meio atordoado a cabeça, né, com vários pensamentos, e faz uma pergunta, faz uma interrogativa aí. De um jeito ele diz assim, qual é o seu nome? E o corvo responde, Nevermore, nunca mais. Aí o menino já fica assim, espantadíssimo, fala, meu Deus, esse corvo sabe falar, o que acontece com esse corvo? Mas depois ele já percebe, né, ele já tem a consciência que muitos pássaros, tipo papagaio, corvo, eles têm um jeito que eles conseguem repetir, né, falar algumas palavras. E aí ele fica meio assim, só o que acontece? Toda a estrutura do poema e todo o clima que ele proporciona já é uma coisa de muito melodrama, melancolia, loucura em si. O que acontece com esse rapaz que já tá perturbado? Ele começa a fazer perguntas pro corvo. E toda a resposta desse corvo é nunca mais, nunca mais, nunca mais. E fica com essa repetição. Ao final de cada estrofe, temos essa repetição nunca mais. Até que chega o ápice, o clímax, o momento de mais loucura dele, que ele
pergunta pro corvo se um dia ele vai encontrar a amada dele, a Eleonora, se um dia eles vão poder ficar juntos nos céus celestiais, na aurora. E ele faz essa pergunta e o corvo responde nunca mais. Então, depois o corvo fica lá até que o poema vai chegando ao fim. Então, pessoal, claro que eu explicando nunca vai ser próximo de você ler o poema do Poe, só que, de certa forma, ele quis representar essa questão da morte da amada, tinha um melodrama, tinha uma loucura do personagem em si, loucura que eu digo, desespero, angústia, ansiedade, sofrimento, que ele estava passando por ter perdido uma pessoa que ele amava muito. Então, tudo isso se junta num colapso de emoções, um colapso de sentimentos que essa obra, que esse poema nos reflete. Então, sobre seria o background, né, o por trás do poema, ele foi feito na segunda parte do romantismo. Então, já é de se imaginar que é um sentimento exacerbado, assim, extremo, né, muito, muito grande. E é o que o poema do Poe representa, de certa forma. É assim, tudo que foi o romantismo, a gente poderia resumir nesse poema, porque é sentimentos, assim, exagerados, todos eles. Esse poema ficou muito famoso por vários motivos. Tanto pela essa repetição contínua da palavra nevermore, nunca mais, e também por ele ser um poema, assim, de uma estrutura regular. E ele é tipo meio cantado, ele tem uma musical em volta. Você parece que se você lê em voz alta, ele dá essa intenção aí de música. E claro, que eu já te falei, que eu falei em voz alta, quando você acaba de ler o poema, você tem muita vontade de, sei lá, contar para as pessoas, ler para outros. De tão interessante que ele é, sabe? Ele tem uma coisa assim que a gente não encontra, é difícil encontrar em outros lugares. E também pelo ritmo hipnótico, assim, mas eu diria isso de hipnose mesmo, que você fica lendo e não consegue parar, que ele é feito mesmo para você ler de uma vez e tem esse fascínio, entende? Quando você tá lendo ele. Então, pessoal, esse é o poema em si. Agora, eu falando um pouco sobre as traduções do livro. Primeiro, a gente tem aí do Machado, né? Como eu disse pra vocês, deixa eu pegar aqui. O poema original do Poe, ele é feito em 6 versos, ó. Isso, em 6 versos. A gente tem 6 versos. Quando o Machado foi traduzir, ele teve, assim, né, uma liberdade, diríamos, de fazer em 10 versos, tá? Ele traduz em 10 versos. Então, ele teve que trabalhar bastante para fazer essa rima dar certo, para fazer, para ele continuar com essa música do poema. Então, ele teve um puta trabalhão para fazer isso. E, claro, também teve uma mudança, sem falar no nome da personagem, né? A personagem principal, que é acho que não vai dar pra ver, mas enfim. No original é Eleonor. Aí o Machado traduz para Eleonora. E também tem que quebrar a cabeça para rimar depois esses finalzinhos. Sobre a tradução do Fernando Pessoa, eu gostei também, claro, não vou nem falar nada. Só que eu achei melhor do Machado. Porque lendo ele em voz alta, ou sem ser em voz alta também, eu achei que do Fernando Pessoa daria mais certo se fosse um português de Portugal. Eu acho que daria mais, a rima faria mais sentido, daria mais ritmo ao poema. O do Machado eu já achei assim que fez mais sentido, tá mais próximo do original. Só acho que o do Machado tá mais próximo do original. Mas os dois aí nem tenho o que dizer. Impecável, né? Impecável. Pessoal, então o poema O Corvo, ele tem essa base, ele tem essa vontade de representar o fascínio, de representar uma musicalidade, de representar uma vontade de você ler para as pessoas. E o Poe fez esse poema pensando, claro, em representar essa melancolia, em representar esse sentimento aí de angústia, de ansiedade que o personagem estava sentindo. E claro, com toda a atmosfera que ele envolve, falando sobre o frio de dezembro, que era frio de dezembro no dia do poema, né, que acontece, falando que era meia-noite, então toda essa atmosfera nos remete aí a uma coisa bem trevosa mesmo. Eu recomendo muito a vocês lerem o poema O Corvo. Ele é, assim, um clássico, ele é muito emocionante mesmo, muito bonito. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, que eu volto em breve com mais reviews, com mais resenhas, com mais vídeos por aqui. Até breve.